Tá acabando. Bora para os spoilers do capítulo 427 de Boku no Hero Academy após a vinheta. E aí pessoal, o Sonde aqui na voz, bem-vindos ao canal. E antes do conteúdo desse vídeo, não se esqueça de deixar seu joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho, assim vocês não perdem nenhum vídeo novo por aqui. E sem mais enrolação, bora pro conteúdo desse vídeo. E simplesmente falta pouquíssimos capítulos. E o título do capítulo 427 é: quem foi Tomura Shigaraki? O capítulo começa com um programa de TV intitulado Quem foi Tomura Shigaraki? Com um repórter fazendo essa pergunta para várias pessoas. Um homem diz que ele era assustador e que está feliz que ele tenha sido morto. Duas mulheres dizem que ele foi um assassino que matou alguns de seus amigos. A senhora idosa, que ignorou Tenko, se pergunta por que ele não poderia simplesmente parar. E um homem diz que no começo ele parecia um vilão qualquer e que ninguém pensava que ele seria uma ameaça tão grande como foi. O programa termina mostrando os destroços e dizendo que nem tudo foi reconstruído ainda. Deku diz que não vai negar que ele é um assassino, mas que ele está ali porque Shigaraki lhe deixou uma mensagem. Spiner pergunta se ele está zombando de um homem morto e Deku revela a mensagem. Spiner fica confuso e pergunta se Tomura realmente pediu a Deku para dizer isso a ele. Deku então confirma e Spiner pergunta se Shigaraki não mencionou Toga, Dabi ou Compress, mas Deku diz que a mensagem era apenas para ele. Spiner diz que Tomura era sua esperança. Ele sorriu enquanto dizia que queria destruir tudo e mostrou-lhe um belo horizonte em Deika. Quanto mais Spiner se desespera, mais seu corpo cresce. Ele pensa consigo mesmo: não, eu decidi parar de pensar. Se eu pensar só vou me machucar, mas ele continua falando. Ele diz que por ser um heteromórfico, sempre tratou o preconceito que sofria como normal, mas Shigaraki permitiu que ele sonhasse, se tornasse alguém e fizesse parte de algo grande. O doutor diz que eles terão que intervir, mas Deku pede que ele não se aproxime. No próximo painel mostra um Spiner gigante segurando Deku e dizendo: Tomura Shigaraki era meu herói. Na TV, um homem diz: ele era um vilão sem ideias que só queria destruir. Spiner diz: ele amava videogames. Na TV, um homem diz que a polícia está começando a desvendar o passado de Shigaraki, mas eles não conseguem empatizar com ele porque a história pode se repetir. Spiner diz: quando eu era recluso, jogava muitos jogos e ele gostava dos mesmos que eu. Na TV, um homem diz que ele era um pedaço de merda. Spiner começa a chorar e diz que ele foi seu primeiro amigo. Deku diz que Shigaraki disse: eu tenho que me tornar um herói para eles. Bem dentro do coração de Tomura estava a Liga. Deku diz que Shigaraki deve ter pensado as mesmas coisas sobre Spiner, e é por isso que ele passou aquela mensagem. Spiner se lembra de toda a sua jornada e de como em algum momento ele parou de pensar, apenas seguiu o fluxo. Ele se lembra daquele momento na caverna com Shigaraki deitado no chão com todos os dedos. Ele chega à conclusão de que se ele tivesse percebido que algo estava errado e dado mais um passo em direção certa, poderia ter salvado seu amigo herói. A TV diz que um novo Alfulano Shigaraki pode estar por aí, então eles têm que ficar atentos a novas ameaças. Spiner diz que Deku e os outros continuarão lutando, esquecerão da Liga e sorrirão. Ele vai escrever um livro sobre Tomura Shigaraki, o símbolo do medo. Spiner diz: o passado nunca morre, eu continuarei o que Tomura Shigaraki começou. Deku diz que em vez de um livro deveria ser um quadrinho. Spiner fica confuso e Deku faz uma correção. Ele não esquecerá Shigaraki enquanto viver, ele parece muito determinado. Spiner pede a Deku para dizer ao povo para fazer o seu melhor. Deku sai da sala e encontra
Tsukaushi e All Might, que está em uma cadeira de rodas. All Might pergunta se ele conseguiu entregar a mensagem a Spiner e Tsukaushi começa a explicar o que aconteceu em Overhaul. Shizaki foi preso novamente e o chefe de Hasaikai foi visitado. Shizaki pensou que ele estava em coma, mas o chefe diz que itens de suporte conseguiram anular o efeito da individualidade de Overhaul nele. Além disso, ele não é mais o chefe, já que a organização não existe mais. O chefe está extremamente desapontado e diz que isso é o que acontece quando você se desvia do caminho da humanidade. Ele diz que sempre estendeu a mão para Shizaki, mas no fim ele fez a escolha errada. Talvez Kurono deveria ter repreendido mais ele. Shizaki chora e se desculpa. O chefe diz que é tarde demais para pedir desculpas a ele e que ele deve pedir desculpas a ele pelo resto de sua vida. Ele esquecerá Shizaki, mas ele não tem o direito de esquecer o que fez com ela. O chefe então diz que ficará ao seu lado, repreendendo até morrer. O chefe é o avô da Eri, por sinal. Deku agradece a Tsukaushi e ele responde dizendo que essa opção foi muito melhor do que fazer ele reviver todo o trauma. Deku pergunta como eles podem impedir que essas coisas aconteçam a Tsukaushi. E Tsukaushi diz que é impossível. Tsukaushi brinca. Somente se Hawks multiplicar o número de heróis, e Deku acredita nele respondendo, Hawks tem o poder assim? All Might diz que Deku tem que voltar para a escola porque os alunos do primeiro ano chegaram. Deku diz que o curso de herói tem poucas atividades extracurriculares, então eles dificilmente se verão. No entanto, a última página mostra muitas garotas gritando Todoroki Senpai, Dynamite Senpai e correndo atrás deles. O capítulo termina com Deku chocado e um Mineta muito invejoso vendo toda a cena. Bakugou está gritando, todas essas garotas precisam ser expulsas. Fim do capítulo. E pausa na próxima semana, sim. Teremos uma última pausa antes dos 3 capítulos finais de Boku no Hero Academy. É isso mesmo, faltam apenas 3 capítulos para o final da obra. E aí, o que você achou desse capítulo e desse desfecho com o Spiner? Deixem nos comentários. Se curtiu o vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Até a próxima, valeu!